Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para conversar com vocês sobre provimento 227, provimento CNJ 227. Bom, já estou com certo atraso, muita gente me cobrando sobre o provimento 227, muitas dúvidas ainda sobre o que é esse provimento, a aplicação desse provimento, o que eu devo apresentar, quais são as verdades, quais são os mitos, se provimento é bom, se provimento é ruim, né? Não temos muito o que questionar se é bom ou se é ruim, porque infelizmente está aí o provimento e o provimento é para ser cumprido, mas a minha missão hoje aqui com vocês é trazer esclarecimento. E o que nós vamos fazer para trazer para vocês esse bate-papo informativo sobre o 227? Eu vou procurar passar com vocês sobre os capítulos, sobre os artigos e trazer um pouco de informação sobre cada um deles. Começando já, sem muitas delongas, sobre o artigo 1º. O artigo 1º que institui, então, o dever de declaração periódica de passivos trabalhistas, né? De solvência dos passivos trabalhistas. Os delegatários das serventias extrajudiciais vão passar a precisar, né, apresentar para a fiscalização a capacidade de adimplemento de obrigações trabalhistas perante os seus prepostos. Por que isso tem acontecido? Infelizmente, Brasil afora, nós temos acompanhado muitas serventias que são insolventes para pagar os seus passivos trabalhistas. Esse provimento, ele tem o seu lado, vamos lá, o seu lado ruim, o seu lado da obrigação, mas vamos pensar também pelo lado da gestão, pessoal. Por quê? Nós temos que ter lá no nosso DRE, eu sempre digo, a provisão das nossas verbas trabalhistas. E agora a gente vai poder ter lá também uma provisão de quanto é caso nós tenhamos aí a obrigação de fazer uma rescisão em massa. E o cuidado com essas rescisões em massa também ajuda a pessoa que está chegando numa serventia, aquele que passou no concurso, acabou de passar no concurso, vai assumir uma serventia, a garantia de que todas as verbas rescisórias foram cumpridas. Por quê? O que o tribunal não quer? Ele já diz lá no próprio artigo 1º que é de exclusiva responsabilidade do delegatário, né? Que esse provimento não transfere ao poder público, delegante, qualquer responsabilidade de ônus financeiro. Então, para que ele não tenha mesmo qualquer responsabilidade de ônus financeiro, então isso já é uma situação que ele se resguarda, porque, como se diz, né? Onde tem placa, tem história. E podem ter certeza que o provimento não veio porque não tem história. Outra situação importante, e esta é muito importante que vocês observem, fica vedado, também lá no artigo 1º ainda, onde nós estamos, fica vedado às corregedorias estaduais e o Distrito Federal que por qualquer ato normativo próprio, né, eles criem obrigações de provisionamento financeiro, compulsório, sobre essas verbas trabalhistas, né, obrigando que os delegatários façam esse depósito mensal e que isso vire lá um depósito compulsório. Tem na modalidade de fundos, de conta vinculada. Isso já acontece lá nos interinos. Este provimento aplicável aos delegatários não se aplica aos interinos, tá? Vou deixar isso bem claro. Provimento 227, delegatários. Provimentos outros, cada corregedoria estadual aplica sobre verbas, né, rescisórias para os interinos, obriga lá a questão de fundos. Este aqui não obriga que você tenha que criar fundos compulsórios, depósitos compulsórios, contas vinculadas. E proíbe, né, que as corregedorias façam, né, a seu bel prazer
que elas venham a criar atos normativos próprios para esse fim. Mas, claro, existe uma vedação. Para toda norma, ele se resguarda uma situação. Qual é a vedação? E aí está lá no artigo, no parágrafo 4º lá do artigo 1º, que ele não se aplica, né, o parágrafo anterior, a alguma medida cautelar. Obviamente que se alguma serventia tiver algum problema e precisar medidas cautelares que obriguem a esses depósitos compulsórios, e isso a gente vai ver quando a gente vai passando lá pelo artigo 16, né, aí ele vai também resguardar que, se for necessário, sim, pode ser, através desse provimento, ser exigido que as serventias venham a fazer essa apresentação. Tá? Então, artigo 1º institui, artigo 1º diz que agora é regido pelo provimento 227, artigo 1º traz a obrigatoriedade dessas verbas para fins rescisórios, tá? E passivos trabalhistas. Então, o que a gente vai considerar como passivo trabalhistas? O montante das verbas rescisórias, os encargos previdenciários e fundiários devidos pelo delegatários e seus prepostos, apurados, então, na forma que ele vai trazer um pouco melhor isso lá no capítulo 2º. Tá? Nós, aqui, no capítulo 2º, ele vai trazer um pouco melhor essa organização. Solvência trabalhista, né? Então, a existência de bens ou direitos de titularidade do delegatário livres e desembaraçados de ônus e da proteção legal, né, da impenhorabilidade, né, valor suficiente para fazer frente ao total do passivo trabalhista declarado. Então, declaração de solvência trabalhista, né, o que é isso? Né? É o ato em que o delegatário identifica para a corregedoria os bens e direitos aptos para demonstrar esta solvência, ou seja, os bens e direitos que farão frente a esse cálculo que será providenciado pela contabilidade. Né? Isso também vai estar determinado também lá no capítulo 3º do provimento. E como é que vai funcionar em casos de déficit de cobertura, né? A diferença positiva entre o valor trabalhista e o valor dos bens e direitos identificados na declaração de solvência trabalhista, como que isso será tratado. Tá? Então, partindo aqui já para o capítulo 2º, né, em que trata sobre esta obrigatoriedade, a primeira coisa é até quando eu tenho que apresentar. Então, a partir do ano seguinte, a obrigação é até 31 de março de cada ano. E a base? A base sempre 31 de dezembro do ano anterior. Este ano, 9/9. Este ano, 9/9. É a data fatal que nós temos para apresentar. Então, temos aí o primeiro ano, trazendo uma obrigatoriedade diferente. E aí, o capítulo 2 também, ele vai dizer quais são as verbas que estão sujeitas a essa apuração. É muito importante que você entenda que tem que estar lá o aviso prévio indenizado, tá? Então, é como se eu estivesse mandando realmente todo mundo embora. Então, aviso prévio indenizado, então já incluído todas as proporcionalidades previstas em leis, as férias vencidas e proporcionais, inclusive sobre os avisos, né, acrescidas do terço constitucional, o 13º salário proporcional, inclusive sobre o aviso prévio indenizado, a multa indenizatória do FGTS, aquele 40%, né, e outros valores e verbas previstas em acordos ou convenções coletivas de trabalho. Também lá no capítulo 2º, né, então ele vai trazer que também vai incluir neste cálculo as verbas lá previdenciárias e fundiárias que são devidas pelo empregador. Quais são elas? Aquelas que estão ligadas, né, a resguardar direitos do trabalhador, ou seja, o INSS, aquela que determina o risco ambiental lá da serventia, o RAT, né, o fator acidentário
de prevenção, o FAP, né? E o FGTS mensal. Então, todas essas verbas vão constituir o passivo, né? E o passivo trabalhista terá como base o maior salário, né? A média, se tiver alguma média, então às vezes, né, são pagos aí comissões, então acrescentar todas as médias, maior salário, eu preciso ter como base. Então, qual é a base para o delegatário? 31/12. De quem? De todos os meus colaboradores. Qual é a base do colaborador individualizado para cada colaborador? O maior salário. Quem pode apresentar este cálculo para mim? Eu posso, delegatário, fazer esse cálculo? Alguém aqui do cartório, enfim, pode fazer esse cálculo para mim? Veja bem, o provimento é claro, né? Que eu preciso, o delegatário precisa que um profissional de contabilidade, ou seja, um contador com situação regular no CRC, faça e assine. Porque não é só ter o cálculo. O que eu preciso instruir junto com esse cálculo? Então, a declaração do passivo trabalhista, ele vai precisar da certidão de regularidade deste profissional, né, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, o termo de responsabilidade técnica firmado pelo profissional contábil sobre as penas civil e criminal, penal, né, atestando a exatidão dos valores apurados e a estrita observância da legislação trabalhista vigente. Então, não é qualquer pessoa, preciso sim ter um profissional de contabilidade e que instrua com essa documentação. E essa documentação toda acompanhada, obviamente, da memória de cálculo, né, dos valores individualizados lá por funcionário. Gente, o que nós recomendamos? Que você faça uma pasta específica para o provimento 227. Porque você vai receber isso da sua contabilidade, vai receber toda essa documentação do seu profissional de contabilidade, mas parou por aí? Não. Aí lá no capítulo 3º, onde vai falar da declaração de solvência, você vai também ter que apresentar a sua declaração de solvência e aí sim você vai ter que apresentar quais são os bens ou qual é o ativo financeiro que fará frente à solvência trabalhista, né? A solvência desses passivos trabalhistas. Então, ele vai determinar o que eu não posso apresentar. Não posso apresentar bens que estão lá gravados como hipoteca, com alienação fiduciária, penhor, bens que não possam ser alienados, tenham cláusulas específicas para isso, ônus real de qualquer motivo. E também vamos falar dos bens de família, né? Então, e também não posso apresentar créditos que não tenham liquidez imediata. E eu digo isso porque certamente aparecerão profissionais, pessoas, talvez na serventia de vocês, vendendo direitos creditórios ou outro tipo de magia com coisas que não têm liquidez imediata para que vocês possam apresentar como garantia. Então, verifiquem questão de precatórios, direitos creditórios, enfim, qualquer outro tipo de ação que não tenha liquidez imediata. Precisa ter liquidez ou que você tenha lá um imóvel, tá? O que eu posso identificar, então, para fins de bens de solvência, né? Eu posso apresentar um imóvel próprio que não esteja dentro dessas características que eu acabei de passar para vocês. Agora, eu apresento esse imóvel e eu preciso ir ao cartório, chegar no cartório, fazer algum gravame, eu preciso alienar esse imóvel, a corregedoria. Não preciso fazer nada, eu só preciso apresentar um laudo, preciso dizer que esse imóvel é suficiente para a solvência desses valores.
Mas e se eu precisar alienar esse imóvel? Eu posso alienar? Pode. Não há problema, não tem vedação sobre a alienação desse imóvel que você apresentou. Desde que você substitua a garantia, com 30 dias de antecedência, faça a comunicação para a corregedoria. Mas, Evandro, eu não tenho imóvel. O que eu posso apresentar? Bom, então eu posso apresentar carta-fiança, eu posso apresentar aplicação financeira, títulos e valores mobiliários lá com liquidez comprovadas, eu posso apresentar seguro, um seguro específico para fins rescisórios. Então, qualquer uma dessas situações que garantam, né, essa solvência trabalhista, eu posso sim fazer a apresentação. Todas elas, inclusive se eu apresentar uma aplicação financeira. Preciso usar o dinheiro da aplicação financeira. Posso usar o dinheiro da aplicação financeira, já que eu não apresentei imóvel, eu apresentei uma aplicação financeira. Pode. Agora você tem um imóvel, quer trocar pelo imóvel? Posso, avisa com 30 dias. Quero trocar por um seguro? Pode. Quero trocar por uma carta-fiança? Pode. Tá? Então, essa é a grande situação. Então, ter essa consciência de que precisa sim ter um profissional habilitado que faça esse termo para você, ele tem que ter a certidão de regularidade profissional, termo de responsabilidade técnica, onde assume lá as responsabilidades civis e penais, né, para fins desse cálculo apresentado, e você precisa apresentar e, eventualmente, se não for suficiente, a corregedoria pode pedir ali, sim, alguma documentação complementar, tá? Bom, de competência anual, isso nós já estamos lá para o capítulo 5, né, da avaliação da solvência da serventia. Quando a cobertura do passivos trabalhistas dos bens e direitos declarados for integral do delegatário e encontrar em situação regular, então, tudo tranquilo. Quando não for, a corregedoria vai estabelecer alguns planos para isso, né? Então, eu não consegui apresentar valores suficientes, então eu vou ter que apresentar um plano, né, de viabilidade durante um período. Né? Então, esse plano de viabilidade ele vai ser ou não homologado pela corregedoria. Então, no prazo de 30 dias, eu tenho que apresentar essas situações todas. Aí a gente começa a partir para as questões mais complicadas. E aí eu chamo a atenção para o artigo 15, para o artigo 16, que já está lá no capítulo 5º do 227, que ele vai tratar justamente sobre penalidades. E por que eu chamo a atenção? Porque esses artigos, eles vão comprometer mais quem possui passivos trabalhistas. Por quê? Eu, como profissional habilitado, que vou ter que emitir um parecer, né, um laudo técnico sobre isso, eu não posso deixar de fazer um levantamento do passivo trabalhista. Então, aqueles delegatários que possuem passivos trabalhistas terão que apresentar garantias sobre o total do passivo. Deve INSS, deve FGTS, qual é a totalidade disso, mais, né, além do passivo trabalhista já constituído, mais a provisão. Então, quanto vai dar isso? Eu preciso apresentar a garantia para a totalidade desse débito, ainda que ele esteja parcelado. Eu não vou poder dizer qual é o valor da parcela, eu vou ter que dizer qual é o valor total, para que você, então, tenha que apresentar uma garantia do valor total. Ah, mas eu parcelei e a minha parcela é baixinha. Tudo bem, aí é uma questão que a corregedoria vai analisar solvência. Mas aqui nós estamos falando sobre garantia de passivos. Qual é o tamanho do passivo? O tamanho do passivo é este. Então, vamos lá. Quais são as penalidades? Então, a corregedoria poderá, a qualquer tempo, requisitar documentação, né? Ela poderá promover diligências, né, inspeção para aferição da regularidade. Então, é ideal que você mantenha toda essa pasta sempre atualizada. A cada 30 dias você reveja
esses cálculos e verificada a insolvência trabalhista, lá no artigo 16. Esse artigo é complicado. Então, caracterizada a manutenção desse déficit, né, a apresentação de garantia no prazo regular, a corregedoria poderá, mediante decisão logicamente fundamentada, submeter a serventia a um regime especial. E esse regime especial é de acompanhamento de fiscalização, começa lá no parágrafo 1º, que constituirá, né, na supervisão contínua da capacidade financeira da serventia. Então, ela vai compreender aí medidas graduais e proporcionais. Então, já no inciso 2º, determinação de prestação de contas mensal, ou seja, veja, aí você começa a ter uma fiscalização muito próxima, né? Um acompanhamento pormenorizado da movimentação financeira e das despesas de custeio da serventia, né? A realização de auditorias contábeis específicas para essa finalidade e o inciso 4º nos chama muito atenção aqui do artigo 16, porque a exigência de autorização prévia da corregedoria local, né, para as despesas não vinculadas a atividades fins da serventia. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que, em verificada a insolvência ou a possível insolvência, a corregedoria vai fazer uma fiscalização mais próxima e pode chegar ao ponto de que você não possa mais pagar despesas que não são aquelas estritamente necessárias à manutenção da serventia. Ou seja, esquece retiradas, esquece outros pagamentos, porque isso tudo vai para resolver a questão desta solvência trabalhista, né? Em caso de risco grave, de iminente inadimplemento mesmo, né, de comprometimento da continuidade de prestação de serviço público, obviamente que nós temos aí a corregedoria instaurando o processo administrativo disciplinar, o nosso famoso PAD. Então, facultada a adoção de medida cautelar, inclusive de suspensão da delegação, né, para que venha um interventor e possa, então, apresentar um plano de recuperação para essa serventia. Este artigo é grave, mais grave ainda quando nós tratamos das serventias que têm problema de solvência, que já sabem que tem lá passivos, precisa tratar desses passivos trabalhistas. A partir de agora, o passivo trabalhista está diretamente ligado à continuidade da sua delegação. Então, delegatários, serventias com problemas de solvência trabalhista pode gerar, sim, a perda de delegação a partir da identificação do tamanho da insolvência desta serventia. Então, fica aí a dica para quem talvez uma situação complicada, não é para colocar medo, mas a título mesmo de esclarecimento. Mas eu acho importante colocar para vocês, partindo já para o final do provimento, bom, que então tem o seu lado bom, que é o seu lado de gestão, em que nós passaremos então a cuidar, a ter pelo menos esse número, qual é a da nossa solvência trabalhista, que nós podemos sim utilizar desses bens que eu falei e posso transitar entre eles desde que com 30 dias eu avise a corregedoria, e basta então lá para o final já do 227 esclarecer que este provimento não se aplica àquelas serventias extrajudiciais da classe 1 do provimento 213, provimento 213 de 2026. Mas cuidado, esse provimento 213 de 2026 foi atualizado agora, então verifique lá a nova atualização semestral, aquilo que compõe agora a nova receita semestral lá dentro dos 300 mil aí da classe 1, para saber se você está obrigado ou não.
essa primeira apresentação, então, até 9/9, cuidado com esta primeira apresentação até 9/9. Dizer a vocês que são clientes aqui da Lai Cartórios, né, aos quais eu me dirijo e estou gravando essas explanações, essas explicações, que se tiverem colegas que precisem, né, entender um pouco melhor do 227, se quiserem compartilhar o link, fiquem à vontade. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, pode se dirigir a mim, pode se dirigir aqui a Lai Cartórios. Eu procurei passar pelo provimento todo, né, fazer uma explanação sobre todos os artigos. Tenho certeza que ficou ainda uma pulguinha atrás da orelha sobre o 15 e o 16, que traz as punições mais graves, mas eu acho que o momento de preocupação acaba, sim, sendo maior para aqueles que possuem débitos trabalhistas. Corra resolver a questão desses débitos. Aliás, existem aí alguns transacionamentos tributários abertos agora recentemente pelo governo federal, que você já pode transacionar a sua dívida, ou seja, já colocar ela dentro de um plano de solvência, e já providenciar esse plano de solvência aí para apresentar para a corregedoria. Agora é necessário ter os dados e fazer essa informação de maneira antecipada. Então, contem comigo, contem com a Lai Cartórios, espero que esse material seja de um bom uso para todos vocês e até a próxima.